Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Você que vai nos acompanhar no YouTube, você não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ele começa com é até uma famosa saudação de Pedro. Estou fazendo uma confusão aqui, né? Lógico que é Pedro, mas a minha mente estava lá em Paulo, que tem uma saudação sempre parecida não com essa, mas em todas as cartas dele começa praticamente do mesmo jeito. Lógico que é outro, é o Pedro, e é um pouco diferente. Ele começa dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é nossa mensagem de hoje, mas isso aqui já nos dá um ensinamento que nós devemos aprender. Nós que somos de Deus, nós não temos que ter ídolos. Ídolos que eu estou falando não é da idolatria de criar deuses, ídolos humanos também, porque tem pessoas que começam a idolatrar o outro, até idolatrar o outro cristão, como se aquela pessoa tivesse algo maior, algo especial além de você. E o que é que nos torna agradáveis a Deus? A nossa fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro deixa bem claro aqui que todos aqueles que aceitaram Jesus alcançaram, todos eles, de igual modo, uma fé preciosa. Então, o apóstolo diz, ele fala dele como apóstolo, e ele fala para a igreja: vocês também aí alcançaram igual nós uma fé preciosa. Porque a fé que todos nós alcançamos, ela é dádiva de Deus para nós. Ela veio de um reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Então isso não é de nós mesmos. Ele diz: uma fé igualmente preciosa, ela veio pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a fé, ela não é uma coisa que veio de nós, ela veio por parte de Deus, da própria justiça de Deus, de Jesus Cristo. Quer dizer, o agir dele em nós, a obra que ele fez por nós, que nos fez entender a palavra e termos todos nós uma fé igualmente preciosa. Ninguém tem uma fé melhor que o outro, não. Porque se a verdadeira fé que nos leva a Deus é a fé em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, então sua fé não, a minha é pior que a do outro é melhor. E aí cai aquela coisa da gente parar de ficar idolatrando pessoas, achando que ela tem uma fé especial além da nossa. Não. Se a nossa fé em Cristo, ela é tão preciosa quanto a de qualquer um, até daquele pregador famoso, enfim. Aí ele diz assim: versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo quê? Pelo conhecimento. A graça de Deus, a paz que vem de Deus, ela vai ser multiplicada na nossa vida pelo quê? Pelo conhecimento. Quanto mais nós nos dedicarmos a conhecer Deus, quanto mais nós buscarmos mais nos envolver com Deus, e o que vai nos levar a conhecer Deus? Abrir o nosso coração e a nossa vida para buscar a Deus. A nossa vida no sentido de nos dedicarmos a ter sempre nossa vida de oração, nossa vida de meditação na Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de procurar entender, compreender, nos ocupar nas coisas de Deus, porque o mundo, ele tenta todos os dias nos deixar ocupados nos conceitos dos homens. Você vê que nós vivemos num dia a dia, não é de hoje isso, mas hoje com o crescimento
das mídias sociais, com essa abertura que está, então você todos os dias você está recebendo informações, e são várias, uma atrás da outra, todos os dias. Se você vai ter a televisão informando de um lado, tem a internet informando de outro, e as pessoas vão colocando os seus pensamentos, suas ideias ali, para que você venha ouvir aquilo e ser convencido por aquilo, e de repente está seguindo aquilo ali, seja boa ou má. Mas nós precisamos, no meio de tudo isso, pararmos para darmos mais atenção à palavra de Deus, porque senão a palavra de Deus ela vai ficar sufocada diante de tantas informações que você recebe. Nós precisamos fazer, até porque, por exemplo, vamos dizer, jornalismo, a gente percebe que o intuito não é informar as pessoas, aquilo é um grande negócio. Quando interessa, eles divulgam algo, quando não interessa, não. Essa é bem a coisa. Tanto é que as informações de jornal, a maioria, elas não condizem com a verdade, elas mostram outra realidade. Por exemplo, você que nunca foi no Rio de Janeiro, ou que não conhece o Rio direito, quando se fala Rio de Janeiro, o que você pensa? Eu vou falar de mim, né? Quando fala no Rio, eu penso logo nos caras lá tudo armado. Não, o Rio de Janeiro não é só isso. Mas a mídia vende só isso, porque é isso que vende, é isso que as pessoas querem ver. Por exemplo, eu fui o evento do missionário no Rio, já faz, meu Deus, quantos anos que ele fez lá no Rio. Eu fui, uma parte muito, muito bonita, fiquei lá o dia inteiro. Chegamos lá de manhã, saímos de lá já à noite, o dia inteiro, almocei lá, restaurante, lugar bonito, bem gostoso. Não houve nenhum crime, nada. Não vi ninguém carregando uma arma nas costas. Mas quando você fica ouvindo as televisões, os jornais, a mente de você é que o Rio de Janeiro é um pé de guerra, né? Existe sim, essas coisas existem, mas o Rio não é só isso. Mas é a mesma coisa quando você fica escutando políticos, quando você fica escutando televisão, falando do Brasil. Ele só fala de miséria, ele só fala de pobreza, ele só fala das coisas ruins, porque é isso que vende. Mas nós temos um país rico, podemos ter uma nação pobre, mas um país rico nós temos. Deus abençoe esse país com tudo que é riqueza. Esse país está rico, esse país tem riquezas naturais, tem riquezas minerais, tem de tudo aqui. Poucos países têm a riqueza que nós temos na agricultura, poucos países têm um solo tão fértil. Mas aí é melhor mostrar o quê? É melhor mostrar as necessidades, porque isso as pessoas vão dar mais atenção. Isso é muito ruim, sabia? Porque se você coloca na mente que o teu país não presta, que o teu país não tem nada de bom, você não vai buscar nada de bom nele. Imagina a juventude que olha e só vê coisas ruins. A única coisa ruim do país é a política. Mas Deus fez esse país maravilhoso e colocou coisas boas, que se a gente acordar, se a gente entender, a gente vamos buscar o que é bom e vamos vencer. Agora, se a gente ficar dando atenção ao que eles falam, só fala coisa ruim, só apresenta coisa ruim, principalmente quando chega aquele tempo que eles querem o voto, que eles apresentam tudo que é ruim e dizem eu vou melhorar e nunca melhora, porque não cabe. O que cabe é cada um. Nós temos que ter uma nação, não quero falar de política, não quero falar, mas nós temos que ter uma nação com a cabeça de buscar mudança, de buscar, não mudança em político, buscar mudança em si, na vida, lutar, por exemplo, essa juventude, buscar mudança de estudar, de se aperfeiçoar e de buscar, de ocupar o seu tempo naquelas coisas que são necessárias para eles crescerem, para eles evoluírem. E deixar a briga dos homens para lá, quanto for. Então quer dizer, nós temos que ter voltando aqui. Então
graça, Pai, que seja multiplicada pelo conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. Só falando ainda, como eu falei nesse caso, que eu falei do Brasil, né? Mas não é só o Brasil, não, é a terra. Se você vê às vezes uma nação que está passando fome, necessidade, que nós vemos nações pobres e outras ricas, as ricas é porque os caras acordaram, será que tem coisa boa, vamos buscar. As pobres é porque alguém enganou aquele povo de achar que a vida, aquilo não tem nada naquele lugar, eles têm que morrer. Você pega, por exemplo, a África, que se fala tanto de pobreza na África. A África é rica, a África tem gás, a África tem petróleo, a África tem tudo isso. Moçambique, que é um país que a gente vê tanto falar de necessidade lá, é um país que tem riquezas naturais ali, mas tem uma política péssima. E talvez a mentalidade do povo também não acordou também que tem coisas boas ali para conquistar. Aí vai lá um outro país, vai lá os chineses e ele fica lá explorando o povo. E o mesmo acontece no nosso país. Agora, se a gente der ouvidos a Deus, sabe o que a palavra de Deus diz? Que a terra está cheia das suas riquezas, das riquezas de Deus. Que a terra está cheia da bondade de Deus. Se você ouvir a Deus, você vai parar de dar atenção que não presta, porque tem coisa ruim. O diabo semeou coisa ruim, os homens guiados por Satanás semearam coisas ruins, mas a terra está cheia de coisas boas que Deus colocou, está cheia de bondade, está cheia de riquezas, e quem se dedicar a buscar isso vai encontrar. É por isso que nós vemos que poucos encontram, porque poucos ocupam o seu tempo buscando evoluir, buscando coisas boas para a sua vida. A maioria fica nessa reclamação, na murmuração, esperando que alguém cheio de engano, cheio de mentira, venha lhe ajudar, e não vai, porque aqueles que estão prometendo só estão interessados, só estão em busca dos seus próprios interesses. Em busca dos seus próprios. É você que tem que buscar o teu interesse, lutar. E Deus colocou coisas boas. Então, a graça e a paz, ele vem pelo conhecimento de Deus. Nós devemos conhecer nosso Deus. Se nós conhecemos o nosso Deus, nós vamos conhecer o mundo em que vivemos, que Ele preparou para nós. Porque essa terra aqui foi Deus que fez. Não foi homem nenhum, não. Foi Deus que fez. Esse mundo foi Deus que criou. E Ele criou não foi para Ele. Porque a Bíblia diz que Deus criou os céus dos céus para a sua morada e a terra para os filhos dos homens. Ele criou para nós. Então nós devemos parar de dar ouvidos no que os outros falam e dar ouvidos no que Deus fala. Buscar o conhecimento. Quanto mais você conhecer Deus, você vai se conhecer como filho, e você vai conhecer também o que Deus tem preparado para você. E você vai em busca daquilo de bom que Deus preparou para você. Isso vai te trazer paz, e você vai ver debaixo da graça de Deus. Amém, Jesus? Isso para a eternidade e também os dias que você viver aqui na terra. Você vai se ocupar em coisas que vão acrescentar. Tem um conselho de Deus para nós, se eu não me engano, está na carta aos Colossenses, agora eu não lembro direito, mas acho que é isso, que ele diz assim: cada um cuide do que é vosso, trabalhe com vossas próprias mãos, para que não venha lhe faltar nada. Olha só que conselho sábio. Não se ocupe em confusão, briga dos outros, em confusão dos outros. Cuide do que é seu, do que está ao teu alcance, do que é teu. Trabalhe aquilo que não vai te faltar nada, e você vai ver honesto. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. Então nós precisamos ocupar mais tempo nisso. Mas para isso nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Com a medida que vamos conhecendo o que Ele tem para nós, quem Ele é para nós, porque às vezes nós nos colocamos, não é o que eu quero falar aqui, mas há pouco tempo nós vimos que briga estava até entre cristãos mesmo, por causa de política, cada um querendo escolher seu governante. Meu irmão, nosso governante é Deus. Os homens estão aí, nós vamos respeitar essa autoridade na terra, quem quer que seja, dentro das leis, então vamos respeitar a lei. Mas nós temos que ter interesse que o nosso juiz é Deus, porque nós pertencemos a Ele, nós pertencemos ao reino dele, e que o nosso governante é Deus. É isso aí. A Bíblia diz que Deus
é o governo de toda a terra. Ah, mas tem os governos terrenos. Tem. Ah, mas o governo terreno está agindo errado, tá? Então eu vou orar ao governo que é dono de toda a terra, para que ele venha mudar. Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder de fazer mudanças. É só a gente ler a Bíblia, quantas mudanças ele fez. Agora tem que ter um povo que olhe para ele, não fique olhando para a gente humana e brigando, querendo ter um Senhor sobre si ou um protetor sobre si. Nossa proteção nós já temos. Nosso governo nós já temos. É Deus. A Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. Quando Deus chegou para Abraão e disse: ó Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá só tem pecado. Aí Abraão disse: mas Deus, mas se tiver um justo naquele lugar, o Senhor vai destruir? O Senhor que é o juiz de toda a terra. Deus é o juiz de toda a terra. Homem pode fazer, inventar, mas chega uma hora, se tiver alguém que confie em Deus e clame a Deus, pode mudar qualquer juízo. Ele é o juiz. Nós temos que aprender isso. Só que para isso nós temos que conhecer o nosso Deus. Às vezes nós ficamos inquietos, preocupados, agitados por coisas erradas que nós vemos mesmo, existe, por causa dos homens. Mas nós temos que entender, não, tem um juiz que tem domínio sobre a terra, não perdeu. Tem um governo que não perdeu o governo, Deus. Então eu vou a Ele, eu vou clamar a Ele, eu vou buscar Ele. Ao invés de eu ficar em confusão como muita gente vive, eu vou estar diante do meu Deus em oração. Eu vou estar diante do meu Deus buscando a presença dEle. Eu vou estar diante do meu Deus clamando a Ele. Deus, o Senhor é Deus para derrubar e para edificar. Nosso Deus é esse, um Deus para derrubar e um Deus para edificar. Aí diz assim: visto com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida. O que está precisando, o que você está precisando para viver bem? Deus, com o poder dele, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, que é essa comunhão com Ele, essa vida com Ele. Visto que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Agora tudo pelo quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Você quer ver uma vida sã? Você quer ver uma vida boa? Então busque o conhecimento de Deus. Busque conhecer Deus. Dentro desse conhecimento você vai ver que Deus já tem aquilo que você está necessitando, aquilo que você está precisando, para tudo, para a vida e para a piedade. Aí diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Onde estão as promessas de Deus? Estão todas nas Escrituras. Está tudo aqui. O que Deus tem para você não precisa subir os céus para você descobrir. E nem precisa ficar: Deus manda um anjo do céu para falar comigo. Não precisa. Você precisa vir nas Escrituras. O Senhor Jesus, quando Ele foi preso, crucificado e morto, isso trouxe uma tristeza muito grande no coração dos seus discípulos. Eles ficaram tristes, desesperançados, porque eles viram sua esperança, que era Jesus, sendo morto. Quando Jesus ressuscitou, Jesus veio de encontro aos apóstolos, encontrou eles abatidos, tristes, desanimados, frustrados, achando que Jesus tinha acabado. Jesus apareceu no meio deles com vida. Jesus cobrou-lhes de não terem crido no que Ele tinha falado, que Ele já tinha explicado que aquilo ia acontecer. E Jesus abriu o entendimento deles para entender as Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras estava escrito tudo o que eles precisavam saber acerca de Jesus e acerca do seu futuro.
cada promessa, cada orientação dada nas Escrituras. O que são as Escrituras faladas tanto por Jesus? Tudo que acontecia com Jesus, ele dizia: isso aconteceu para se cumprirem as Escrituras. O que são as Escrituras? Todo aqui o Velho Testamento. Isso são as Escrituras, porque ela nos leva, em cada ensinamento, na toda a trajetória, nos leva a Jesus. Aí depois, então, no tempo de Jesus não tem o Novo Testamento ainda, porque o Novo Testamento é escrito pelos apóstolos, contando justamente a história de Jesus para frente e a história da igreja ali. Então, as Escrituras faladas no tempo de Jesus são o Velho Testamento, que tudo ali no livro de Salmos, no livro dos profetas, nos primeiros livros que são de Moisés, estão escritos ali coisas, ensinamentos, não só acerca da lei de Moisés, mas mesmo dentro daqueles ensinamentos da lei, nos levando a quê? A Cristo, desde Gênesis até o último livro, que é o livro de Malaquias. Ali tem profecias dentro que já leva a Jesus. Você lê, por exemplo, um livro que é muito profético, que é o livro de Daniel, nós vemos ali falando de um reino que nunca teria fim, um reino que viria do céu. Está falando de que reino? O reino de Jesus, está falando dele. Lógico que é com uma linguagem profética, que ali a gente precisa meditar e procurar compreender, mas nós temos isso tudo falando, como o próprio Jesus disse, nos Salmos fala de mim, tudo fala, está tudo ali. Então nós temos que entendê-los. A gente entendeu, nós vamos entender as promessas de Deus que tem aqui, a maneira como Deus quer que nós vivamos nos conduzir. Lógico, não estou falando dos rituais da lei, que eram aquelas coisas que os judeus praticavam, aqueles rituais, mas sim dos ensinamentos, que não mudou. Não mudou o mandamento do adulterarás, não mudou o mandamento não roubarás, não mudou o mandamento honra pai e mãe, está tudo lá certinho e nós temos que seguir. E todas aquelas direções que vem nos dando. Você vê muitas vezes Jesus, voltando lá, Jesus vai conversar com os discípulos e abre o entendimento para que eles entendam as Escrituras, porque eles entendendo, compreendendo as Escrituras, eles compreendem as promessas que Deus tem para eles. As promessas. Aí Jesus vem reforçando o que? Falando do lado espiritual, que lá no Velho Testamento já não era tão, o povo de Israel não falava tanto, mas isso não, vamos dizer assim, isso não eliminava o lado espiritual, porque todo o tempo foi espiritual, todo o tempo foi Deus conduzindo e conduzindo para chegar até Jesus, que é o espiritual, que vem realmente para transformar e levar para uma eternidade. Mas voltando aqui, então, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Vamos, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Isso quer dizer o quê? Quando nós estávamos sem o Evangelho, sem entendimento do Evangelho, a gente estava entregue àqueles desejos desenfreados, aqueles prazeres desenfreados do mundo, que o mundo vive, buscando satisfazer os prazeres que a carne pede, vivendo naqueles desejos, naquela vontade. Na hora que você, só que esses desejos, essas concupiscências, são tudo corrompidas pelo pecado, a queda do homem. No dia que você foi alcançado pelo Evangelho, então você escapou dessa corrupção. Só que nós temos que ficar acordados, porque agora nós temos que ser participantes da natureza divina, a natureza de Deus. Aí nós podemos voltar ao início da criação. Quando Deus cria o homem, Deus sopra no homem o sopro de vida. Deus sopra no homem, Deus dá para o homem a sua natureza. Tanto é que Deus diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E Deus olha quando faz, Deus vê, fiz uma coisa boa, porque Deus tinha colocado no homem da sua natureza.
uma natureza pura, uma natureza simples, uma natureza justa. O homem era perfeito, foi criado perfeito, de uma maneira perfeita, porque foi criado por Deus. Deus não cria imperfeição. Só que quando o homem pecou, ele perde essa natureza divina, perfeita, que ele recebeu de Deus, e entra o que? A natureza de Satanás, pecaminosa, que é a natureza que nós temos que combater hoje, que lá em Hebreus diz: não combateste ainda contra o pecado até a morte. Temos que combater essa natureza. E para quê? Para que nós venhamos receber novamente a natureza divina, ser participante dela. Dentro de nós tem essa natureza pura, santa de Deus, que despreza o pecado e se apega a Deus. Aí ele continua dizendo, e tudo isso vem pelo conhecimento, a nossa dedicação a conhecer a Deus. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos conhecendo a natureza dele, e à medida que nós vamos conhecendo, vamos nos apegando a ela, a obra vai sendo feita. Agora, tem a parte de Deus. A parte de Deus é o agir dele dentro de nós, regenerando o nosso coração, transformando pelo poder do Espírito Santo, nos convencendo que a palavra de Deus é a verdade, enfim, fazendo uma obra dentro de nós. Mas Deus, ele é o nosso ajudador. Ele não trabalha sozinho na nossa vida, ele trabalha nos ajudando em conjunto conosco. Então existe a parte dele. Não adianta eu ficar pedindo: Deus, muda-me, Deus, transforma meu coração, Deus, me faz ser a pessoa mais santa da vida, e eu não fazer minha parte. Então eu tenho que fazer minha parte, porque Deus, ele vai me ajudar a ser moldado na palavra dele, mas ele vai me ajudar. O Espírito Santo vai me dar, vamos dizer assim, a força que eu preciso, mas desde quando eu esteja também cedendo a ele, fazendo a vontade dele, desde que eu esteja fazendo a minha parte, que não é muito, mas às vezes, por causa da nossa carne, dos impulsos da nossa carne, que tem vontade própria, isso se torna difícil para nós. Não que Deus nos deu algo difícil, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são simples e descomplicadas, mas é os impulsos que há em nós, o impulso para o pecado, os apegos ao pecado, a vontade contrária à vontade de Deus, que às vezes torna isso difícil. É por isso que às vezes você escuta um cristão dizer: não é fácil servir a Deus. Quem já ouviu essa frase? Não é verdade? Mas aí você vê Jesus dizendo assim: ó, os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis. Então, como eu estou achando que não é fácil? Porque não é fácil, por causa dos impulsos que há dentro de mim, os impulsos carnais, pecaminosos, que torna isso difícil. Então não é a lei, não é o mandamento que é difícil, é o que há dentro de mim que entra em oposição, que se opõe e acaba tornando difícil, acaba tornando impossível. Já viu aquelas, você pegar duas pessoas que estão de mal uma com a outra, e você chegar para ela: ó, vamos parar com essa confusão, vamos parar, vamos lá, aperta a mão, e nenhum do outro quer apertar. É difícil apertar a mão de alguém? Coisa mais fácil, né? Mas às vezes a bronca que está à vontade, não, aí torna difícil. É a mesma coisa. Deus nos dá um mandamento que não é difícil, não é impossível, não é penoso, mas a oposição que está dentro de nós torna aquilo difícil. Aí você escuta o cristão dizer: não é fácil servir a Deus. Por que não é fácil? Aí diz que aí acha que é fácil servir o pecado. Só que a carga que o pecado traz não é fácil de carregar. É só nós vermos a humanidade, o que anda, como anda, e o quanto nós estamos vivendo um tempo que é onde mais se fala em problemas emocionais. Depressão é a doença do momento, não é verdade?
Mas não deveria ser a geração mais saudável da mente? Porque eles lá dizem que a religião escraviza, que a religião oprime, e eles vivem sem religião, eles vivem fazendo o que querem, não vivem oprimidos pela religião, não vivem oprimidos pela Bíblia. Então deveria ser os cabeças mais seguras, mais a geração melhor que vive, né? Por exemplo, se você voltar no tempo, algum tempo, você pegava alguns ensinamentos onde os pais tinham mais controle dos filhos, ou total controle, né? Só que depois criaram uma tal de educação do jovem oprimido, que aí tiraram a autoridade dos pais, que era para não oprimi-los. Aí criaram essa geração que está aí. Era para ser a geração que não tinha problema nenhum, porque ela não vive oprimida por ninguém, segundo a ciência atual. Mas nós vemos mais uma geração doente emocionalmente. É sério, gente. Tem coisas para falar, você fica o dia inteiro. Mas voltando aqui, né? Então, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então veja bem, aqui ele fala: vocês escaparam da corrupção que domina o mundo, pelo Evangelho. Você escapou. Agora você tem que se fazer participante da natureza divina, da natureza de Deus. Uma parte Deus fez, sacrificou Jesus por você na cruz do Calvário. Lá na cruz Ele levou o teu pecado, Ele levou aqui toda a tua condenação, Ele te deixou livre. Então você está livre para ter agora a natureza divina de Deus, pelo que Jesus fez. Mas há uma parte que você precisa fazer. Primeiro é crer, a tua fé que te leva a se apropriar da obra, da obra que Jesus fez em você, sacrificando a vida dele por você na cruz do Calvário, por mim e por você. Só que tem uma parte, não basta só a fé. Isso aqui cai por terra aquelas pessoas que querem viver de qualquer maneira e apenas confessar uma fé morta em Jesus, que é uma fé sem obras. Não, eu tenho fé em Deus e a fé já basta. A fé nos leva a Deus, mas a fé nos leva também a andarmos como Deus pede. Porque se você dizer eu creio, aí eu venho daquilo que Tiago fala. Se eu digo eu creio, mas eu não faço nada para mudar, minha fé não me faz agir, eu estou igual Satanás. Tiago disse que Satanás crê e estremece, mas não obedece. É igual o cristão que diz eu creio, mas anda fora da palavra de Deus. Então, qual é a parte nossa? Ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então, se nós cremos, nós temos por toda a diligência. Diligência em quê? Pois toda a diligência, acrescentai a fé. Então, você já tem a fé, você chegou até Jesus pela fé. Agora tem algumas coisas que você tem que acrescentar à sua fé, para que realmente aquilo que Jesus fez por você, que você crê que Ele fez, não fique nulo na sua vida. Acrescentar, é isso que nós vamos estudar agora. Acrescentai a vossa fé. Primeiro, a virtude. Acrescente à sua fé a virtude. Aqui tem algumas palavras que não são faladas no dia a dia, podem ser muito popular. Então eu trouxe a definição da palavra de uma forma: virtude, excelência moral, retidão. Acrescente à sua fé uma excelência moral. Uma excelência moral quer dizer moral dentro da palavra de Deus, que venhamos ter aquela moral na palavra de Deus, a retidão de vivermos a palavra, de andarmos de uma maneira reta nos ensinamentos de Deus. Tá? A primeira coisa que eu devo acrescentar à minha fé. Bom, eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Eu creio que eu tenho fé
que Deus existe. Eu tenho fé que Jesus é Salvador. Mas eu não acrescento a virtude, a retidão. Eu não ando segundo a retidão da palavra dele. E hoje está muito com isso, né? Tem muita gente dizendo: eu sou igreja, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus do meu jeito. Nunca vamos ter essa virtude, viver essa virtude, acrescentar vivendo do nosso jeito. Porque a virtude é a retidão. A retidão é ser reto na palavra de Deus, andando naquela retidão da palavra, fazer o que a palavra manda, ter aquela excelência moral que a palavra nos ensina, nos dá, quando nós obedecemos. Então, acrescentai à vossa fé a virtude. Depois nós vamos ver no final por quê. E a virtude você acrescenta a ciência. Isso aqui é importante. Ele diz: a vossa fé você acrescente a virtude, que nós já entendemos, é a retidão, a excelência moral, de andar de uma forma excelente na moral da palavra. E essa virtude você tem que acrescentar a ciência. Ciência é o quê? É o conhecimento, é o saber que você adquire através da leitura e da meditação. Por isso que a Bíblia leva muito a isso, a gente meditar. O primeiro salmo fala isso, daquele que medita na lei de Deus dia e noite. Lá em Josué, capítulo 1, se não me engano, versículo 7, Deus disse para Josué: medita no livro dessa lei dia e noite para fazer conforme nele está escrito. Olha só. Então quer dizer, a ciência ela é o conhecimento, é o saber. E esse saber vem através do quê? De você ler. E quem não sabe ler? Sabe ouvir. Vai dar ouvir das pregações. De você ler a Bíblia, mas não só ler, porque ler é uma coisa, procurar entender é outra. Você pode ler algo e não compreender nada, ou não buscar, ou não dizer assim: eu não vou gastar meu tempo tentando entender isso, não, está difícil. Não, nós temos que ler e meditar. Quando você lê e medita, meditar é o mesmo que examinar, meditar é investigar, é procurar compreender. Mas o que está escrito aqui, o que esse versículo está querendo dizer, o que Deus quis dizer aqui. Aí você começa comparando, começa meditando aquilo que você leu. Isso aqui vai levar você o quê? O conhecimento, a compreender. Compreendeu, você passa a saber. Então agora você está sabendo. Aí você acrescenta isso que você descobriu, essa sua descoberta, esse seu conhecimento, a virtude, que é essa retidão. Porque agora você vai andar porque se você não tem esse conhecimento, essa ciência, aí você vai, e você tentar ser só reto, ter essa virtude, você pode pegar uma retidão mais apoiado num próprio entendimento seu. O apóstolo Paulo fala do zelo que os judeus tinham para com Deus, mas ele disse: mas sem entendimento. E sem entendimento, eles, ao invés de aceitar a justiça de Deus, que é Jesus, eles estabeleceram sua própria justiça. Aí é onde entra aquele legalismo, onde a pessoa vive aquela que nós chamamos muito hoje de religiosidade. A pessoa, ele começa a criar coisas de si mesmo e procurando até viver uma retidão naquilo, mas sem o conhecimento, sem a ciência. Então nós temos que acrescentar a virtude, que é essa retidão, que eu quero viver uma vida reta diante de Deus, eu quero ter uma excelência moral na palavra de Deus. E isso é importante. Por quê? Porque se eu começo a buscar essa excelência moral, mas sem o conhecimento da palavra, de repente eu começo a criar até fardos pesados. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. O Jesus, por exemplo, ele foi censurado pelos judeus. Seus discípulos foram censurados, porque os judeus, quando eles chegavam da rua, iam comer, eles lavavam tudo, faziam uma lavação
Só que não era lavando apenas não era como a gente faz por higiene. O fim da rua, vou comer, para montar sujo, vou lá. Eles faziam, se lavavam tudo. Era de uma forma, eles achando que aquilo tinha poder espiritual. E aí eles viram os discípulos de Jesus pegando comida e não viram eles chegar e fazer todo aquele ritual. Aí eles foram lá e censuraram. Isso quer dizer, quando eles chegavam e faziam aquela tradição toda de lavar tudo, quando chegava da rua, que era tipo, para eles estavam se purificando. Eles faziam aquilo tentando alcançar uma excelência moral na sua espiritualidade. Só que aquilo não tinha valor espiritual nenhum, foi o que Jesus falou para ele. Jesus disse: isso não tem valor nenhum espiritual. Porque você lava as mãos, mas você não lava o seu interior, você não lava o seu coração, não limpa. Então quer dizer, se você não acrescenta a ciência, o conhecimento aqui é conhecimento de Deus, aí você pode desenvolver uma retidão, não de Deus, mas sua. Aí de repente você começa a sobrecarregar-se de coisa. Já imaginou? Vamos pegar por exemplo, as pessoas que chega, por exemplo, Semana Santa, que as pessoas religiosamente, elas não comem carne, e se ela comer carne, ela acha que está no maior pecado. Ela acha que não, estou no maior pecado. E ela, por ela não comer, ela diz: aquilo eu estou de bem com Deus porque eu fiz isso. Mas se a palavra de Deus não impede da pessoa comer carne na Sexta-feira Santa. Deus nunca impediu você de comer nenhum alimento da Semana Santa. Não, você não pode comer carne, você tem que comer peixe. Que é carne também. É uma carne branca, mas é uma carne. É de um bicho. O peixe tem carne, não é carne. Mas a pessoa diz que não. A pessoa está desenvolvendo, vamos dizer assim, uma retidão sem ciência. E quando você vive de uma forma religiosa, sem buscar, isso pode ser na igreja evangélica. Se você procura viver uma vida religiosa, criar coisas religiosas para mostrar que você é de Deus, que você é zeloso em andar com Deus, mas sem buscar o entendimento da Bíblia, você pode trazer coisas para a sua vida que não tem valor algum. Então, vamos dizer, sua virtude pode não ter valor nenhum para Deus. Aquela excelência moral que você julga que é excelente, aquela vida que você julga que é excelente, não tem excelência nenhuma para Deus. Porque para Deus só vai valer o quê? O que nós colocarmos em prática, que tivermos aprendido dele. Não é o que eu acho que é certo, não é o que eu penso, não é o que eu defendo, é o que eu aprendi. Por isso que lá no livro de Provérbios diz: não vos apoiei no seu próprio entendimento. Então se apoie na palavra de Deus. Então por isso que temos que acrescentar a virtude, nós temos que acrescentar a ciência, que é o conhecimento, o saber. Amém, Jesus? Isso aqui nos leva, irmão, a uma coisa. O mundo tem muitas religiões, e cada religião ensina as pessoas a praticar alguns rituais, e quando a pessoa faz aquilo, ele está pronto, está firmado na religião. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um segmento que você faz alguma coisa e agora você pode bater no peito e dizer: eu sou o cristão, eu estou preparado. Não, o Evangelho é um aprendizado dia após dia, todos os dias. Por isso nos diz: medita no livro, busca o conhecimento, porque todos os dias eu tenho que estar lutando contra a minha natureza carnal. E qual a arma que eu tenho para lutar contra ela? O entendimento da palavra de Deus, o conhecimento da palavra. Você não pense
que porque você ou eu, porque nós passamos pelas águas do batismo, nós já podemos bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu sou de Deus, eu estou salvo. O batismo é importante, muito importante. Jesus mesmo foi ele que disse que deveria se batizar, mas ele não nos garante entrada no céu, só ele. O que nos vai nos garantir é nos batizarmos e buscar viver uma nova vida, porque se for para passar dentro das águas do batismo e viver a mesma vida de sempre, aí você pode ter certeza, foi só um banho, foi só um banho. João Batista foi o primeiro que começou a batizar, batismo do arrependimento. E quando ele estava batizando, teve pessoas que vieram se batizar julgando: se eu me batizar, vai ficar tudo bem com Deus, a minha vida. João chegou e disse assim: raça de víboras, vocês acham que só se batizando vai mudar alguma coisa? Produzir antes frutos de arrependimento. Quer dizer, a nossa vida, ela tem que mostrar frutos, quer dizer, resultados, que nos arrependemos da velha vida que vivíamos. Não apenas passar pelo batismo, temos que passar pelas águas do batismo, que é a nossa identificação com a morte e com a ressurreição de Jesus, o batismo. Na hora que você, a pessoa é imergida na água, ela está se identificando com Jesus sendo sepultado, e na hora que ela sai daquela água, ela está se identificando com Jesus ressuscitado, para uma nova vida. Aí que está, para uma nova vida, não para continuar no que estava. Então, mas tem gente que está batendo no peito: não, eu sou cristão, pô, já passei, eu até me batizei, sou batizado, passei pelas águas. Mas a questão é: que vida você está vivendo hoje? Como você está vivendo? Não adianta ter passado só pelas águas. Tomou um banho, um pecador entrou seco na água e saiu molhado. Não é para isso o batismo. O batismo eu compreendo, eu estou aqui nesse batismo, eu estou morrendo para o pecado e me levantando para uma nova vida. Só que isso aí vai depender de mim. Isso aqui é muito importante. Eu já tenho a fé em Deus, então eu vou acrescentar a minha fé de uma forma diligente. Tem que ser com diligência, zeloso nisso. Ser zeloso nisso. Em quê? Primeiro, a virtude. Eu tenho que viver agora. Antes eu vivia uma vida de qualquer maneira, fazia o que bem entendia. Não, agora eu tenho que mostrar uma excelência moral pelaquilo que eu vou aprendendo na palavra. Então, para isso eu preciso acrescentar essa virtude, essa retidão que eu quero andar. Eu tenho que acrescentar a ciência, que é o saber, o conhecimento das coisas de Deus. Volto a dizer, evangelho é isso, é você meditar na palavra, é você buscar aprender na palavra. Não é você dizer: eu sou evangélico, eu pertenço a um grupo religioso, eu pertenço a uma igreja. Simplesmente, todo dia eu estou buscando a palavra e está me corrigindo por ela, porque aí sim eu vou atingir uma excelência moral. Essa excelência moral eu só vou atingir andando na palavra. Aí para isso eu preciso acrescentar a ciência. Tem a ciência, acrescenta a ela o quê? A temperança, qualidade de quem é moderado, ato de moderar apetites e paixões. Nós somos cheios de vontades próprias, ou de apetites, usa essa palavra que eu uso. E alguns bem contrários à palavra de Deus. Nós temos que moderar, ser moderado. Às vezes até nas coisas lícitas. Tudo aquilo que está te dominando, você deve ter domínio sobre ele. Por exemplo, deixa eu contar um caso aqui que aconteceu numa igreja que eu passei. Eu não vou nem falar, não foi em Minas, foi em outro lugar. Eu tinha um irmão, era um obreiro,
Um dia ele chegou para mim e ele disse assim: pastor, eu naquela igreja, todas as vezes que terminava o culto, eu reunia os obreiros depois do culto do domingo da manhã, e a gente fazia uma reuniãozinha onde eu dava para eles uma leitura e eles vinham e me explicavam o que eles entenderam. E era bom. E um dia um dos obreiros chegou para mim, era até Santa Ceia, eu lembro. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor me libera da reunião de obreiros depois do culto? Porque eu tenho que sair correndo, porque eu vou visitar os parentes da minha esposa. E minha esposa quer ir, e se eu sabe, se eu não for, ela vai ficar complicada, chateada. O senhor me libera? Eu falei: beleza, pode ir. Terminou o culto, ele saiu voado, que ele ia pegar um ônibus numa avenida que tinha acima, que segundo ele os parentes dela moravam em outra cidade vizinha a essa que eu estava. Não vou falar nome porque eu estou aqui na internet, pode ouvir isso e vai entregar alguém aqui. Então ele foi, tudo bem, está tranquilo. Eu fiz a reunião com os homens, passou aquele dia. Durante a semana, alguém que o conhecia chegou e disse assim: pastor, a esposa do fulano domingo nem tomou Santa Ceia, né? Estava brava com ele. Eu falei: uau. Mas ele disse: brava por quê? Ele fez a vontade dela, até pediu para sair mais cedo, porque disse que ia visitar a família dela, senão ia ficar chateada. Disse: não, ela estava brava com ele justamente pelo seguinte, por essa saída dele mais cedo, porque ele é muito viciado em futebol, e já vê um jogo e ele joga no time do bairro. Ela não gosta que ele vá para esses jogos, e ele pediu essa saída justamente para ir jogar bola, não era para ir com a esposa. Olha só. E a esposa estava tão revoltada com ele que ela naquela época: não vou nem tomar Santa Ceia, não estou bem com Deus hoje. Estava com a alma. Mas na verdade quem estava bem com Deus era ele, porque ele mentiu para mim, deixou a obra de Deus de lado. Mas tudo por quê, irmãos? Porque aquele não é pecado você bater uma bolinha, só que ele estava muito dominado por aquilo, tão dominado que aquilo tornou-se mais importante do que a obra de Deus para ele. Tornou-se ele sendo obreiro. E o pior, ele inventou uma mentira, né? E o pai da mentira é Satanás. Ele inventou. Não estou dizendo que ele tem, não. Estou mostrando para você, quando a gente não acrescenta à nossa fé a temperança. É destemperado em alguma coisa, não tem moderação. Porque se você é moderado em algo, você sabe moderar na hora certa e fazer quando precisa. Tem coisas na vida que não é pecado, mas quando é em extremo acaba saindo. Por exemplo, a Bíblia condena a glutonaria, né? Glutonaria é comer, não é pecado comer, mas o desenfreamento é pecado. É pecado. E assim vai. Então quer dizer, devemos acrescentar à ciência também essa temperança, que é a qualidade de quem é moderado, que sabe moderar o seu apetite, as suas paixões. Isso aqui é até interessante, porque ele está falando aqui de conhecimento, está falando de fé, está falando de retidão. Às vezes a pessoa não é moderada em nada, tudo que ela faz é extremo, e quando ela vai no extremo, aí ela às vezes exagera na dose. Isso nós podemos pegar, que isso pode acontecer até na vida espiritual. Por exemplo, você é cristão, você é de Deus, sua família ainda não é convertida,
Aí você às vezes, você não tem essa temperança, esse moderamento de lidar com a família. Aí você quer quase obrigar eles a viver o que você vive. Naquele zelo que você tem, você quer passar para aquele que não é convertido. E tem que ser moderado nisso. Tem que ser moderado no sentido. Às vezes uma coisa é muito, não acrescenta a temperança. Continuando. Estudo é que nós temos que acrescentar a fé. Considera a temperança, nós temos que acrescentar a ela a paciência. A paciência. Nossa vida de fé, nós temos que ser pessoais. Por isso que a Bíblia diz: quais são? Alguém sabe qual é a qualidade do servo do Senhor que a Bíblia pede? Eu não vou perguntar para você, pode você não lembrar, aí vai ficar tipo aqui, aquela pegadinha, você vai ficar em maus lençóis. Tem um pastor que gosta disso, né? O que é? Pega você desprevenido. Mas eu vou te mostrar qual que é a qualidade do servo de Deus. É fácil. E é bem conhecido aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não deixei isso aqui marcado, eu tenho que agora dar uma procurada. Se eu não lembrar aqui, vou encontrar, eu te falo direto. A palavra eu lembro, mas eu quero pegar de uma forma mais ampla, como está escrito. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Não tem conhecer esse versículo aqui. Só que isso aqui é o caráter do servo do Senhor. Você conhece isso aqui, já de cor e salteado. Eu não quis falar assim direto, porque eu poderia deixar alguma frase de fora. Então eu preferi ler, procurar agora para ele diz. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ele diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e paciente. A minha tradução aqui diz sofredor, tem uma tradução que fala paciente. Quem é sofredor é paciente mesmo. Então quer dizer, o servo do Senhor, as qualidades dele: primeiro, evitar todo tipo de contenda. Por exemplo, contenda religiosa, nunca entre nisso, não vai acrescentar nada. Se você tem como falar com a pessoa dentro da palavra de Deus que está escrito na Bíblia, tudo bem, mas se a pessoa está falando: tua religião é isso, tua religião é aquilo, a minha religião é isso, a minha religião é assim, sai fora desse camarada, deixa ele falando sozinho. Não vai contender. Fica para ele e diz: tá bom, fica aí com tua.
entra nessa contenda que isso não vai chegar a lugar nenhum. Continuando. Ao certo Senhor não convém contender, mas sincero, manso a qualidade, para com todos, apto para ensinar e paciente. Apto para ensinar. Para a gente ser apto para ensinar, a gente primeiro tem que o quê? Aprender. Tem primeiro que aprender. Então cai lá na ciência, buscar o saber, buscar o conhecimento, para quando você abrir a sua boca, você ter o que falar, ter o que ensinar dentro da palavra, não entrar em contendas. Seja apto para ensinar. Isso é o quê? Manso. Não querer obrigar as pessoas a viver o que elas não creem, o que elas não acreditam, o que elas não entendem. E sofredor. Sofredor aqui é o paciente. Paciente com aquele que resiste, com aquele que você está. Porque às vezes nós somos impacientes. Nós sabemos de algo, vamos ensinar para alguém, a pessoa não entende, não compreende, e você quer. Aí o cara chega e diz: você é burro, você não está me entendendo, não? Está tão claro. Quer dizer, isso não é a atitude do servo do Senhor. Então tem que ser paciente. Paciente para ensinar, apto para ensinar. O apto para ensinar requer a paciência, requer a mansidão. Tem muita gente que sabe demais, só não tem capacidade de ensinar ninguém. Sabe muito, mas não tem capacidade de ensinar ninguém. Sabe por quê? Porque falta paciência, falta aptidão para ensinar. Não quer dizer porque você sabe muito de um assunto, domina o assunto, que você seja capaz de ensinar. Isso é aqui o próprio Evangelho. Nem todo mundo está apto para ensinar. Tem gente que sabe até demais, mas não tem paciência de sofrer, às vezes, a oposição do outro. Não tem paciência de sofrer a dificuldade que o outro tem de entender. O servo seu tem que ter isso, ser apto para ensinar, paciente. Ou, como essa tradução diz, sofredor, que é sofrer. Você está ensinando certinho, sabendo que está certo, e o camarada está se opondo, e às vezes falando nada com nada. Porque tem gente que fala umas coisas para você que não tem sentido. Esse dia eu estava vendo uma coisa que eu vi aqui, o pior que essa aí era de um camarada cheio de estudo da língua raiz da Bíblia. Mas ele estava discutindo acerca de Maria, e o camarada disse que Maria é a esposa do Espírito Santo. Eu falei: onde ele tirou isso? Ele disse: não, porque se o Espírito Santo engravidou, então ele é o esposo dela. Olha que absurdo, nós temos que ouvir. Aí você chega e diz para o camarada: não é não, vamos entender. Aí o cara vai se opor, porque ele está apegado àquilo. Então quer dizer, o servo do Senhor não vai entrar em contenda, ele tem que ser apto a ensinar. E sofredor, tem que sofrer às vezes essa oposição. Em alguns casos é a falta de conhecimento, né? Se é uma pessoa muito simples, porque tem aquele que logicamente ele se apegou a uma heresia e ele está firme naquilo, ele não muda, mas ele tem conhecimento, né? Que ele não quer mesmo, ele se apegou, que tem que ser do meu jeito, do jeito que eu acho, penso. E tem aquele sem entendimento nenhum, né? Tem pessoas que é tão simples, aí aprender tradições, nessas tradições erradas. Quantas pessoas você vai pregar para ela e ela já vem: não, tem uma tradição dos meus pais, dos mais velhos que eu carrego, que a gente fazia isso e tem que ser assim. A tradição da vovó que me ensinou a não comer manga com leite. Não estou dizendo que isso é pecado, estou pegando isso como exemplo, né? Não tem. Esse dia eu vi um rapaz na internet falando assim: nós aprendemos que quando se come determinada fruta não toma leite, quer dizer, isso não tem valor nenhum. Os médicos já provaram que isso não tem nada a ver, e as pessoas fazem uma bela vitamina de manga com leite e toma e não faz mal a ninguém. Mas tem gente que naquela tradição que ela pegou, ela guarda e ela resiste
e às vezes é pela própria simplicidade dela. Simplicidade. E às vezes você vai pregar o Evangelho para uma pessoa que é muito simples e ela está tão apegada a algumas coisas, a alguns misticismos que o mundo criou, que ela se mantém firme naquilo, ela está presa naquilo. E você tem que ter aquela paciência de ir ensinando para ver se ela desperta, sai daquilo, se desprende às vezes daquele engano que ela está. Você não pode ir com bravura e ofender a pessoa, ser grosso com a pessoa. Só que se a gente não desenvolver essas qualidades que Deus espera dos seus servos, vai chegar uma hora que ele perder a paciência mesmo. Estou dizendo, estou mostrando a verdade, estou ensinando certinho, você fica insistindo nisso. Aí de repente a confusão está feita. Então, isso são as qualidades. Isso é a paciência. Paciência, virtude que faz suportar males com resignação. Resignação é submissão à vontade de alguém ou ao destino. Quer dizer, submissão à vontade, a nossa submissão é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Deus nos pede para nós agirmos de tal maneira. Só que se eu não tiver paciência, muitas coisas vão vir para tirar minha paciência e agir contrário ao que Deus está ensinando. E às vezes até ensinando a palavra de Deus. Está ensinando, vamos dizer, você está ensinando lá o certo, a palavra de Deus para alguém, a pessoa não quer ouvir, ou não está entendendo, ou não quer, aí de repente você fica nervoso com isso e começa também a tratar a pessoa mal. Quer dizer, você já está fazendo coisas que Deus não mandou, você não está se sujeitando. Mas é que eu perdi a paciência, eu perdi isso. Deus está dizendo, não, você tem que se submeter à minha vontade. Minha vontade é que você ensine direitinho, com paciência, com mansidão. Estou pegando aqui um exemplo, né? O que é paciência? Que é essa resignação, sofrer o males. O males o que é? Às vezes uma oposição de alguém torna-se um mal, aquilo causa um mal-estar danado dentro de você. Então fala, a pessoa não fala, a pessoa só vem com palavras erradas, contrárias, às vezes não deixa maus lições. Então, já falamos aqui do céu, as qualidades dele. Tem mais coisas aqui, mas eu não vou estender, que eu vou lá para a carta de Pedro. Vou voltar para onde nós começamos, que ele diz: a paciência, nós temos que acrescentar o quê? A essa paciência acrescentar a piedade. O que é piedade? Amor e respeito pelas coisas de Deus. A piedade é isso, amor e respeito, é uma vida de amor em busca das coisas de Deus, vamos dizer assim, do trabalho, da obra de Deus, né, do que é feito em relação às coisas de Deus, com a própria palavra de Deus, aquilo que é de Deus. Eu tenho amor, eu tenho respeito, eu sou apegado àquilo. E piedade também é a compaixão pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento de alguém. Então isso nós temos que acrescentar. Quer dizer, alguém está sofrendo, eu tenho compaixão da pessoa, até para fazer algo por ela, ou lutar para que algo venha melhorar. Aliás, a pregação do Evangelho, ele tem que ser pregado com isso, com essa piedade, com essa compaixão. Tanto essa piedade no sentido de estarmos aguerridos, amando a palavra de Deus. Porque tem uma coisa que às vezes eu escuto, e isso é falso. Às vezes das pessoas que fazem a obra de Deus, que diz assim: a coisa melhor do mundo, trabalho melhor é fazer a obra de Deus. Irmão, eu ouvi uma frase esses dias que me fez pensar nisso. Uma frase que alguém disse assim para alguém: quando você encontrar um trabalho bom,
Você me chama que eu largo o meu e eu vou fazer ele. Trabalho, emprego. Todo trabalho tem uma parte que não é boa de fazer, mas tem que ser feita. E a obra de Deus é um trabalho também. Se a pessoa só quer fazer o que ela acha bom, o que ela gosta, ela nunca vai fazer a obra. É um trabalho, todo trabalho tem algo que não é bom de fazer, mas tem que ser feito. Jesus fez a obra de Deus, encerrou a obra de Deus, fazendo o quê? Morrendo na cruz do Calvário. Era bom morrer na cruz do Calvário? Não era, mas ele tinha que fazer. Tanto é que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim isso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É tua vontade que eu faça isso, eu vou fazer. Isaías 53 diz que foi do agrado de Deus moer Jesus na cruz para nos salvar. Era bom? Não. A mesma coisa. A mesma coisa. A pessoa vai fazer a obra de Deus. É um obreiro da casa de Deus, ou um pastor, seja o que for. Não, mas eu faço o que eu gosto. Eu faço aquilo que é agradável. Que a obra de Deus tem que ser algo bom, agradável. Nunca vai fazer a obra de Deus completa. Porque vai ter algumas coisas que não vai ser agradável fazer, mas vai ter que fazer. E é todo trabalho. Na sua vida, no seu trabalho, com certeza, no seu dia a dia, tem coisas que você trabalha e você gosta de fazer, mas tem coisas que você tem que fazer, mas você, se tivesse outro que fizesse, eu deixaria ele fazer. Não é verdade? É verdade. Eu gostaria de fazer. Isso é todo trabalho. A única coisa que é diversão que os caras fazem sem responsabilidade nenhuma. Quando diz: eu vou parar com isso, para na hora. Assim, se estiver debaixo de uma obrigação, já não é mais diversão. Já não é mais. Já torna-se trabalho. Então vai ter alguma coisa que não vai ser bom. Por exemplo, você tem alguém da sua família que você ama, que mora distante. Vamos dizer, 4, 5 horas de viagem. Você diz: puxa, eu vou visitar o fulano, que eu gosto muito dele, eu gosto de me encontrar com essa pessoa. E você pega um ônibus, vamos dizer um ônibus, para você fazer 4, 5, 6 horas de viagem. Você vai no maior prazer de encontrar aquela pessoa. O momento do encontro para você vai ser maravilhoso, mas talvez a viagem de ida não vai ser. Mas você tem que fazê-lo para chegar lá. Talvez a viagem é cansativa, tanto é que as pessoas dizem que o maior erro de quem viaja é que a pessoa coloca o prazer na chegada e esquece de desfrutar a viagem. E aí se torna às vezes, e é verdade. Você já viu quando você vai num lugar, você fica doido para chegar? Você deveria ter ido aproveitando a viagem. Sei lá, uma paisagem, uma coisa e outra, deve se tornar mais fácil. Mas não, aí você está assim: nossa, é cansativo. Não sei, tem gente que gosta de viajar. Eu não gosto da viagem. Às vezes eu gosto até do final da chegada, dependendo de onde seja, né? Mas da viagem eu não gosto. Bom, continuando aqui. Então, nós acrescentamos a piedade, que é o amor às coisas de Deus, o apego. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito desapegadas às coisas de Deus. O trabalho da igreja está todo mundo, está muita gente desapegada e não quer nem ver na frente. Se o pastor chamar um grupo de pessoas e dizer: hoje à tarde vamos todos, se eu falar hoje aqui com vocês, vamos tirar hoje à tarde para evangelizar, 3 horas, vem todo mundo aqui. Vai dar para contar 3 horas, não é verdade? E é obra de Deus, é coisa de Deus evangelizar. Aliás, todos nós somos chamados a evangelizar, que a Bíblia diz: ide
e pregar o Evangelho a todo mundo. E todo mundo, o machado é todo mundo, pertence a todo mundo. Não precisa você ir para a África para pregar para todo mundo. Então tem isso. O amor às coisas de Deus. O apego. E a compaixão com o sofrimento alheio. Como eu estava falando, no Evangelho tem isso, tanto esse amor, essa piedade para esse amor às coisas de Deus, como também a piedade, porque nós não vamos ter ânimo de pregar o Evangelho se a gente não tiver compaixão das almas perdidas que vão para o inferno sem o Evangelho. A primeira coisa que tem que nascer dentro de nós é essa compaixão da pessoa morrer sem Jesus e passar uma eternidade no inferno. O sofrimento vai ser grande. Tem gente que não está com essa compaixão nem com a pessoa da família. Está se importando. Se for, tudo bem. O que importa é estar prosperando. O que importa é que está bem no casamento. Não. Se não está salvo, meu irmão, e morreu hoje, vai sofrer uma eternidade inteira. Se conquistou uma boa vida aqui, gozou a vida inteira, só ficou nisso. Então nós temos que ter essa compaixão nesse sentido. Mas não só por isso, pelo sofrimento também aqui, mas tem esse que é o sofrimento eterno, que isso é o que deve nos mobilizar de pregar o Evangelho, de evangelizar, de alcançar o perdido. Quantas pessoas cristãos usam rede social para desabafar, mandar indiretas? Deveria estar usando para mandar a palavra de Deus, para mostrar o que Jesus fez pelas pessoas pecadoras. Deveria. Mas alguém me feriu e eu tenho que dar uma resposta. Se eu der diante dele, eu vou ter que ir lá e eu corro risco de tomar um tapa na cara. É melhor mandar na rede social, que a briga é só no dedo, né? Digito. Não. Vamos ter essa piedade em nós. Acrescentou a piedade. Acrescenta o quê? A piedade você acrescenta a fraternidade. O que é fraternidade? Uma coisa que também está morrendo na igreja: união ou convivência como de irmãos. Irmão, será que nós temos essa convivência entre nós? Já viu aquela frase que as pessoas falam assim: família é família? Não é verdade? Família é família. Deus gosta muito, isso é muito, aquela família muito apegada. De vez em quando eu vejo isso dele lá. Eu saí agora desse negócio do Facebook, não estou vendo nada mais de ninguém. Deixei de fofocar na vida dos outros. Mas família é família. E com o irmão da igreja? Será que nós temos sido isso? Eu estou me colocando também, viu, gente? Porque ele está dizendo que nós devemos acrescentar a fraternidade. Você lembra dos primeiros cristãos? Como eles eram? Vamos lá no comecinho de Atos. O almoço vai demorar hoje. Não, já está. Atos. Eu lembrei dos pastores que eu conheço. Chico, eu já estou terminando, mas nunca termino. Atos. A vida dos primeiros cristãos, capítulo 2. Pegar aqui o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, então no ensinamento, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse povo se reunia para orar diariamente. Esse povo tinha comunhão entre si. Eles faziam também o partir do pão e nas orações. Aí ele diz assim: e cada alma
em cada alma havia temor, e muitas maravilhas nós fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Aí teve aqui uma coisa que eles desenvolveram naquela época, mas aqui fica para o ensinamento porque fizeram isso. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Então todos os dias se reunia no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Só para dar uma explicação, essa parte que diz que ele vendia suas propriedades e fazenda e repartia, isso aqui não era um ensinamento dos apóstolos, não. Isso aqui é que, como o evangelho começou ali em Jerusalém, e na lei, como a lei dos judeus era lei política junto do mesmo governando, quando a pessoa saía do judaísmo, se convertia ao cristianismo, ela corria o risco de perder todos os seus bens, as autoridades tomar tudo que é deles. Então, como eles viram que isso ia acontecer, eles fizeram o quê? Se fortalecer a igreja, vendia tudo e repartia entre eles e fizeram uma comunidade ali fechada. E nós vemos que isso não ficou como regra para todas as igrejas, porque depois nós vemos nas igrejas falando dos ricos, falando dos pobres. Então, isso não foi uma regra, porque senão nós vamos dizer, então eu vou vender meu carro, vou vender isso, vou vender e vamos repartir entre os irmãos. Não, isso aqui não foi uma regra, foi até uma necessidade. Mas o que eu quero pegar é o outro, que todos os dias se reunia, mas comia juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles tinham uma vida de verdadeira família, que às vezes é o que está pensando, porque hoje a igreja está mais ou menos funcionando como uma loja. Primeiro, se eu perguntar para uma pessoa, você sabe de que é a Igreja da Graça? Alguém vai dizer, do missionário R.R. Soares. A Igreja da Graça não é do missionário R.R. Soares. A Igreja da Graça somos todos nós que congregamos nela e pertencemos a Jesus. Ele está na liderança, sim. Ele está no comando para administrar, para conduzir, para fazer os investimentos na pregação do Evangelho. Mas a igreja mesmo é o povo, e o povo não tem dono. O povo não tem dono, o dono é Jesus. O povo da Igreja da Graça é eu e você que congregamos na Igreja da Graça, e o nosso dono é Jesus. Não temos um dono humano, temos um líder, uma liderança, isso sim, devemos respeitar, mas não um dono. Outra coisa, entre nós mesmos, porque eu disse que às vezes parece uma loja. Você vem para a igreja, você sai, você às vezes nem é cumprimentado pelo irmão e nem cumprimenta o irmão. É como cliente de uma loja que entra, ninguém se conhece, vai, depois cada um fez sua parte, buscou o que fez e foi embora. A verdade. Então está faltando o que aqui? O amor fraternal, de família, de irmãos. O irmão está padecendo, o outro nem sabe. Não é verdade? Quantas vezes alguém está padecendo e o outro nem sabe? Mas até o Cristo mesmo. E a gente deveria estar sabendo, estar ciente da necessidade do outro e até nos mobilizar para ajudar. Por exemplo, tem uma pessoa que não está vindo na igreja, mas já foi obreiro, já foi. A pessoa está numa situação que não está mais em si, a cabeça está voando. Precisa de uma medicação de R$600. Eu tentei levantar esse no mês passado, até hoje não consegui levantar os 600 todos dentro da igreja para comprar esse remédio. Deixei até, eu nem quis pegar esse dinheiro, porque eu cuido da doação da igreja. A doação da igreja, eu não tenho domínio sobre ela. A doação da igreja do Estado é muito chamei carinhoso. Então eu falei, olha, quem for ajudar, procura um Deus e vem com ele. Falta quanto ainda, Deus?
Aquela pessoa do não? Então falta mais, né? Falta 211, você falou da outra vez, né? 211. Que está aqui com a mãe. Então esquece aquela pessoa. Ignora, nem pede mais. A gente dá um jeito até o começo do mês. Você disse até o mês que já dá um jeito desse negócio. Então veja bem, mas eu não estou aqui dizendo que é para a gente ficar, mas se um irmão teu, irmão de sangue, está passando necessidade, nós não corremos atrás, não é verdade? Mas será que a gente somos assim com... Eu estou incluindo também. Será que nós estamos tendo esse amor fraternal um com o outro? A igreja em si não está, porque estamos vivendo um tempo... Oi? Não, a senhora não veio no tempo. A senhora não veio, estou dando só um exemplo. Vocês não estavam no dia que eu falei isso aqui. Vocês não estavam. Acho que temos aqui que não estavam também. E também, nem todo mundo também pode, né? Às vezes eu oro. Mas estou falando que às vezes temos que souber e até tem condições. Mas vamos deixar isso de lado. Estou pegando isso aqui só como exemplo disso, que não é cobrança, nada. Estou falando um exemplo, que eu estou me colocando como exemplo, como nós estamos longe disso aqui, amor fraternal, amor de irmãos. Nós estamos nos tratando como o fulano que vai na igreja. Mas nós somos irmãos, nós somos família. No dia que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos família. Só que nós estamos vivendo um tempo onde é cada um cuidando de si, e às vezes até o medo de entrar nos problemas dos outros, que não praticamos isso, que não acrescentamos isso à nossa caminhada de fé. Não todos, mas a maioria. A ponto que o irmão hoje está no nosso meio, amanhã ele pode estar numa necessidade, a gente nem sabia. Dizendo sumiu. Vou pegar o exemplo da irmã aqui, ela fez um tratamento. Aí outro dia eu cheguei o marido dela sozinho, eu falei assim, ela está sozinha. Aí ele veio me falar, não, ela não veio, porque é isso, ela já tinha se recuperado, eu nem sabia que ela tinha tido uma cirurgia. Então estamos falhando como igreja. Porque nós estamos aprendendo que a igreja tem a igreja universal, que é de Macedo, a igreja mundial, que é do apóstolo, não sei quem, se eu não me Valdomiro, a igreja do Silas Malafaia, que é a igreja do missionário Henrique Soares. Nós esquecemos que nós estamos aqui na igreja do Henrique Soares. Nós somos aqui na igreja da graça. Em Cristo nós somos irmãos, nós somos família. Mas nós temos praticado esse amor fraternal de irmãos. Estou falando nós. Não estou cobrando isso para você. Eu estou dizendo que a igreja atual está perdendo isso. Mas nós precisamos ter irmãos. Porque isso é palavra de Deus. E por que, irmãos? Se não existe isso, olha a coisa séria. Ainda tem mais coisa. E a fraternidade, eu acrescento o amor. Em tudo termina com o quê? Com o amor que Jesus praticou. Agora eu vou entrar esse segmento que está aí, chamado cristãos desigrejados. Nunca vai cumprir esse amor fraternal. Primeiro que ele já se separa. Nunca. Aí ele diz assim, versículo 8: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, olha só, nós tem que haver em nós e aumentar, não vos deixarão ociosos, parados, nem estéreis,
sem produzir nada, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo, ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Fica encerrado isso aqui, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Amém, Jesus? Encerramos com essa palavra.